promulgação do PL da dosimetria fica para o Alcolumbre. O projeto reduz penas e facilita a progressão de regime para condenados por tentativa de golpe. Fernanda. Já era uma atitude esperada por aqui pelos bastidores de Brasília, viu, Amadeu? Porque o presidente Lula, ele vetou integralmente esse projeto e, apesar de não querer que esse veto fosse derrubado, ele já esperava que isso fosse acontecer aqui no Congresso Nacional. Foi uma análise de um veto que aconteceu logo após a rejeição do nome de Jorge para o Supremo Tribunal Federal e já havia esse clima, assim, de derrubada desse veto. Para que houvesse a derrubada desse veto, Davi Alcolumbre desmembrou o projeto, retirando... Nós perdemos o contato com a Fernanda, mas é isso. Como o presidente esgotou o seu tempo para fazer a promulgação, agora cabe ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Então, Denis... Amadeu, algumas das pessoas que foram aí alvos dessa situação relacionada ao 8 de janeiro, eles já tinham até feito alguns pedidos de redução de penas para o ministro Alexandre de Moraes, mas ele disse que isso só iria acontecer após esse passo, que seria a promulgação da PL da dosimetria, coisa que ainda não aconteceu por conta desse trâmite burocrático envolvendo o presidente Lula, né, que já era esperado que ele não fosse assinar e que agora vai ser a medida tomada aí pelo Davi Alcolumbre, né? Então, essa expectativa, ela tem sido gerada nas pessoas que ainda estão presas, né? O caso, por exemplo, da Débora do Batom, que é um dos símbolos utilizados aí pela direita por conta dessa situação relacionada ao 8 de janeiro. E aí aguarda esse trâmite burocrático para que possa ter aí os pedidos aí avaliados pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, Denis, Data Vênia, Ari, Franci, Eliezer, Fernanda, que voltou, e a nossa audiência. Grandes advogados ela tem, hein? Foram pedir ao Supremo que abata a pena. O cara é advogado, ele não sabe que o ministro não pode se manifestar se a lei ainda não foi nem promulgada. Como é que o ministro podia se antecipar a uma promulgação? E o ministro não decide sobre o que não está no papel. Completa, Fernanda. Exatamente, né? Já houve essa solicitação de alguns condenados nesse processo do 8 de janeiro, mas o ministro Alexandre de Moraes fez justamente essa alegação. Ainda não foi promulgado e também, como ontem acabou o prazo para que houvesse essa promulgação do presidente Lula, agora Davi Alcolumbre tem até amanhã para fazer essa promulgação. É uma promulgação simples, um ato de assinatura de Davi Alcolumbre. Não há necessidade de sessão do Congresso Nacional. Agora, tem um detalhe, o PT ainda se a derrubada desse veto. Como o veto foi integral, o presidente não poderia desmembrar esse projeto. Então, há sim possibilidade de judicialização junto ao Tribunal Federal, mesmo com a promulgação feita por Davi Alcolumbre. Haverá judicialização, mas eu acho que o Supremo não vai se meter nessa bronca. Vamos fechar aqui o assunto, Eliezer. Isso, Amadeu. No ano eleitoral e diante das circunstâncias, o efeito político dessa matéria é inevitável e cada agente, seja do executivo, legislativo, vai manter a coerência na sua linha de defesa. Para quem acha que foi uma tentativa de golpe, vão continuar tratando como tentativa de golpe. Para quem acha que não, que tem como aliviar, que deve aliviar, vai se manter também nessa linha. Fecha, Franci. Olha, Amadeu, o presidente Lula fez o certo em não promulgar essa lei, porque o eleitorado dele, em sua maioria, é um eleitorado que não concorda com a dosimetria, que concordava com as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Então, além dele ter vetado essa matéria, pensando do ponto de vista eleitoral, seria negativo para a base dele se ele promulgasse essa lei. Quer contratar esse advogado que pede que o ministro se manifeste antes de receber a lei? Gente, é porque não é fácil passar no exame da ordem e conseguir a carteirinha. Incrível. Imagina se o exame não fosse tão difícil. Tem gente que faz a prova várias vezes e não consegue passar. Imagina se, né? Fernanda, muito obrigado. Fernanda, até amanhã. Eu que agradeço. Um grande abraço e até amanhã. Olha, eu quero apresentar para você